Fala pessoal, beleza? Então vamos começar aí a fazer o nosso projetinho, tá? Então, só fazendo a apresentação de novo, é realmente um sitezinho bem simples com alguns filmes, um carrossel, uma opção de abrir o modal, né? E também, claro, para cada filme clicado um modal diferente, e também a função de poder pesquisar os filmes, tá? E também, obviamente, os filmes pesquisados também vão poder abrir o modal, tá? Então, beleza. Antes da gente começar a colocar a mão no código, vamos pensar um pouco. Por quê? Tecnicamente, a gente pode renderizar um array, né? Ali como a gente já viu nas outras aulas, com uma app ali a gente consegue basicamente renderizar na tela um array. Tá, legal. Aqui, basicamente, nós temos vários filmes um do lado do outro. Isso aqui é um array, certo? Isso aqui basicamente é um array. E aqui também é um array. Então, basicamente, na nossa aplicação inteira, a gente vai trabalhar principalmente com dois arrays. Tá, legal, show. E a gente pode começar a pensar no seguinte: será que vale a pena para cada um desses arrays a gente entrar em contato com a API de novo? Porque sempre que a gente inicializa a página, a gente tem que fazer uma comunicação com uma API externa que retorna esses filmes aqui. Cada vez que a gente pesquisa, sei lá, em Velozes, sempre que a gente pesquisa, a gente está entrando em contato com a API também. E agora a gente pode, obviamente, voltar para os filmes iniciais. Se a gente fizer uma comunicação com a API de novo, a gente vai estar fazendo muitas comunicações e isso pode ser um pouco prejudicial. Ok, nesse caso com certeza não vai, mas a gente poderia, por exemplo, sobrecarregar a API. Imagina que a gente tem que fazer cadastro do usuário. E aí tem 1000 usuários logados ao mesmo tempo e cada um deles fazendo 2 pesquisas por minuto na API. A gente pode sobrecarregar a API. Ao mesmo tempo, a gente pode deixar a nossa aplicação um pouco demorada. Porque se a gente vem aqui, pesquise, e aí já tem que se comunicar com a API, o que demora um pouquinho. E quando a gente for retornar para os filmes do dia, a gente vai ter que se comunicar com a API de novo. Isso pode ser um pouco devagar, isso pode ficar um pouco lento. Agora está funcionando rapidinho. Mas imagina se a nossa internet está lenta, por exemplo. Eu diria começar. Seria algo que é bom evitar. Se a gente conseguir evitar, é melhor. Então, beleza. Vamos pensar no seguinte então. Se a gente puder salvar as informações dessa primeira comunicação aqui, fica bom. Por quê? Porque como a gente muito provavelmente vai voltar para ela depois, é só a gente fazer um pesquisar com input vazio, é bom a gente deixar ela salva. Porque como a gente vai precisar dela várias vezes, é bom a gente deixar salva e não vai ocupar muita memória do nosso computador. Porém, ao mesmo tempo, sempre que a gente fizer uma pesquisa nova e a gente salvar, vai ter o problema de que a gente vai estar lotando a nossa memória. Então, beleza, uma pesquisa é tranquilo de salvar, 2 pesquisas é tranquilo. Mas imagina que o usuário começa a fazer 40 pesquisas. O cara, como todo mundo faz na Netflix, fica muito tempo procurando, faz uma pesquisa, faz 2, faz 3. E para cada uma das pesquisas, a gente mantém guardado o valor aqui na nossa máquina local. Isso pode dar um problema gigante de sobre armazenamento. A gente pode sobrecarregar a memória do nosso computador de tanta informação que a gente está guardando. Até porque o usuário, muito provavelmente, numa pesquisa, vai fazer uma pesquisa diferente na próxima. Então, muito raramente alguém vai pesquisar o mesmo texto 2 vezes. Então, é bom a gente ter um array salvo na nossa máquina local e o outro array que a gente vai sempre pesquisar os filmes, a gente deixa ele criado, mas a gente meio que atualiza o valor depois para uma outra. Vou pesquisar aqui Harry Potter, por exemplo, e a gente atualiza esse valor depois para para outros filmes, mas a gente não deixa tudo salvo no nosso computador para não ter problema de sobrecarregamento. Então, beleza. Pensando dessa forma, vamos começar a realmente colocar a mão na massa.
E, gente, isso é extremamente importante, tá? Pensar um pouco assim antes de começar a meter a mão na massa. É bom porque a gente consegue ir evitando alguns problemas de, e se eu fizer dessa forma? Ele faz daquela forma e fica ruim. Vou fazer de outro jeito agora. E aí quando vê, fica ruim de novo. É bom a gente pensar um pouco antes de começar a fazer, realmente para conseguir evitar os caminhos obviamente errados, conseguir evitar eles rápido. Então tá, beleza. Dando só uma olhadinha rápida aqui no projeto. A gente tem o nosso arquivo index, tá? Que está direto aqui na pasta JSX. Esse arquivo a gente basicamente não vai mexer. Temos o arquivo aqui da pasta serviços, o arquivo API, que também não vamos mexer. Isso aqui é basicamente uma configuração do Axis para que a gente possa entrar em contato com o nosso servidor. Então, deixem dessa forma, é melhor. E aqui a gente já começa a ter realmente o que nós vamos começar a implementar, tá? Temos a página do footer, né, o arquivo do footer, que também não vamos mexer, ele já, quando vocês fizerem o git, né, fizer o git clone, ele já vai vir pronto. O header também. E a parte do modal, perdão, a parte aqui do modal e a parte dos cards dos filmes realmente vão vir vazias para que a gente comece a implementar junto, tá? Todas as estilizações também já estão tudo pronto, tá? Então a gente pode ver aqui, já está tudo certinho. Por que isso? Porque, gente, o nosso objetivo aqui é aprender sobre realmente o React e a funcionalidade do React. A parte de estilização é importante, mas é outra coisa. É diferente, são duas partes realmente bem independentes, assim, não precisa necessariamente fazer a estilização, praticamente não tem nada a ver com a montagem do React. Então, a estilização já está toda pronta, só tem que colocar certinho os nomes das classes, tá? Porque algumas partes aqui a gente realmente estilizou com o nome das classes e a gente tem que deixar os nomes. Quando eu criar um class name, esse class name tem que ser idêntico no computador de vocês para realmente poder aplicar as estilizações. Mas isso aí é realmente bem tranquilo, tá? Então, beleza. Então tá. A gente sabe que nós vamos guardar as informações em 2 arrays. Mas quando que a gente vai mostrar um ou outro? Porque a gente tem um array dos filmes do dia, que a gente vai deixar salvo no nosso computador. Porque como a gente vai precisar acessar ele muitas vezes, é bom deixar salvo. Ao mesmo tempo que tem o array das pesquisas, que a gente vai ficar sempre reciclando. Como que a gente vai identificar qual tem que ser mostrado ou não? Isso é complexo. Isso é difícil de fazer. E para ficar mais fácil, a gente só vai criar um terceiro array. Que esse terceiro array vai ser o que vai ser realmente renderizado. E a partir dele, a gente vai atualizar ou não os valores conforme a gente precisar. Ok, aqui só são 2, mas imagine que a gente tem lá uma imobiliária. E a gente renderiza todos os clientes, todos os negócios, todos os imóveis e todas as cidades, por exemplo. Os imóveis a gente vai mostrar sempre. A gente sempre vai precisar dos imóveis. Mas a parte dos clientes ou a parte dos negócios a gente vai ficar realmente acessa de vez em quando. E se a gente salvar todas as informações no nosso computador, pode ficar um pouco pesado. Né? Isso realmente pensando na web em si. Quando a gente entra em algum site, algumas informações do site a gente salva local. Por isso que funciona tão rápido algumas coisas. E outras a gente tem que realmente entrar em contato com a internet para conseguir acessar essas outras informações. Se a gente salvar tudo no nosso computador, o computador pode ficar pesado, igual a gente falou. Mas ao mesmo tempo tem uma que a gente acessa direto e que fica ruim a gente sempre ficar entrando em contato com a internet porque começa a ficar pesado. Então o que a gente faz é deixar um array realmente de exposição, que é o que a gente vai ficar sempre renderizando, e a gente muda o valor desse array a depender da nossa necessidade ou não. Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Esse código todo aqui que está... Esse código também veio quando vocês fez o git clone, tá? E ele basicamente é um código
que faz o contato com a API e salva essas informações da API nos nossos objetos, tá? Então, a gente entra em contato com a API aqui, né? API.get. A gente basicamente entra nesse link. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. A gente entra nesse link aqui e tudo que for guardado neste link, a gente está salvando numa variável que a gente chama de resposta. Essa resposta, deixa eu até dar um console.log resposta. E deixa eu dar também. Tá, beleza. E aí, aqui ó, vamos abrir o nosso arquivo. Ele vai começar assim, tá? Só com um header, um hello world no meio e o footer mais ou menos vazio, né? Pra gente começar a implementar junto. E aqui no console, a gente consegue... Deixa só eu atualizar a tela aqui. A gente consegue realmente ver o objeto resposta que a gente deu o console log lá. Ele tem algumas características que é do próprio Axios, tá? Que no caso é o config, o headers e o request. Isso realmente a gente não vai mexer, porque é coisas da estrutura do próprio Axios, tá? Então a gente não mexe muito. Mas esse data aqui é realmente o que tem naquela API, é o resultado da API que a gente pegou. E nesse caso aqui tem uma page, que é page 1, e todos os resultados. Os resultados, olha só que legal, são todos os filmes. Tem aqui o ID do filme, tem aqui o título original, cadê? Tá aqui, ó. Tem a linguagem original e por aí vai. Tá aqui, tá salvo todas as informações do filme. Então, beleza. Como a gente já viu, é difícil a gente renderizar filme por filme, porque é difícil da gente conseguir renderizar. Imagina assim, ó, a gente tem aqui nosso sistema, tá no nosso carrossel, tá? Primeira página, segunda página, terceira, quarta página. Quando a gente for para a quinta, a gente volta para a primeira. Beleza. Imagina que a gente for renderizar filme por filme. A gente vai renderizar primeiro isso aqui, depois o outro, até o número 5. Como que ele vai identificar que tem que parar no 5? E depois a gente vai ter que começar a renderizar a partir do sexto filme. Como que ele vai identificar que tem que ser a partir do sexto filme? E como que ele vai identificar que tem que parar no 10? Então isso começa a ser muito complexo, se torna difícil de conseguir fazer tudo isso. O mais fácil é realmente criar um array de arrays. O que seria um array de arrays? Então aqui, ó, essa const aqui, ó, deixa eu até dar um zoom um pouco maior. Tá bizarro esse zoom aqui, tá? Eu já vou tirar, mas só realmente pra gente entender o que é isso aqui. Isso aqui, ó, é um array, tanto que começa nesse roxinho aqui, abre e fecha nesse roxinho, então é um array. E cada um dos elementos deste array são outros arrays. Então é um array de arrays. Nesse caso aqui tem outro array dentro, tá? Mas a gente poderia colocar, por exemplo, um objeto. Então, a gente poderia fazer dessa forma aqui, por exemplo. Ou a gente poderia guardar um texto, né? A gente guarda uma string, a gente poderia guardar um número. E por aí vai. A gente pode criar realmente um array bidimensional. Então vamos supor o seguinte, ó. Aqui a gente diz tamanho, aqui a gente diz altura, peso e, sei lá, idade. Então o nosso primeiro array seria como se fosse o título de uma tabela, mais ou menos. O nosso segundo array seria a primeira linha. Então a gente coloca aqui tamanho, né? Vamos colocar, sei lá, 100 centímetros, 100 metros, enfim. Altura, 200, o peso, 150 e a idade, 20. Nem sei, isso aqui são valores aleatórios, tá? Mas, então imagina o seguinte, ó, quando a gente for renderizar tudo isso aqui, o primeiro objeto vai ser o primeiro objeto que a gente for renderizar
no caso o índice 1 desse primeiro array aqui, é um outro array que dentro dele tem várias nomenclaturas. O segundo é uma linha, que tem vários números. E assim vai indo. Então é como se fosse mais ou menos uma tabela. É um array bidimensional. Por que é mais fácil fazer dessa forma? Porque aqui vai ter filme 1. Aqui vai ter filme 2. Filme 2. Filme 3. E filme 4. Então é mais fácil fazer dessa forma. Por quê? Porque o nosso carrossel aqui, ó, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto filme. Isso aqui ele renderizou só um único array. Que dentro desse ele renderizou todo esse array e dentro desse array tem 5 elementos. É mais fácil fazer dessa forma porque a gente não tem que criar todo um script para identificar qual que está sendo renderizado e qual tem que parar. Então ele só renderiza aqui o elemento 3 do nosso array, que ele vai renderizando esse elemento 3, vai renderizar todos os filmes. O elemento 4, o elemento 0, o elemento 1. Então é mais fácil fazendo dessa forma. Realmente porque todo aquele problema que a gente tinha de qual vai começar a renderizar e qual vai parar, a gente já matou esse problema aqui. É só fazendo dessa forma. Que é exatamente isso. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui que tá bizarro. Que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. Deixa eu dar um... A gente já viu esse resposta aqui. Então vamos dar um console log no objeto local, tá? Console log objeto local. O objeto local, nessa aqui, né? O objeto local é um array que tem 4 elementos. E dentro de cada um desses arrays tem outros 5, que fecha exatamente os 20 que a gente precisa. Então é mais fácil fazer dessa forma do que realmente, como eu já expliquei, do que ficar renderizando um por um, tá? Então, beleza, show. A partir daí, a gente tem que realmente começar a mostrar essas informações na tela. A gente já conseguiu guardar, a gente já tem tudo aqui no nosso computador. Temos realmente que guardar essas informações. Beleza. Aqui a gente vai colocar, né, um de menor para ser uma flechinha para o lado. Só que tem um problema. Se a gente coloca só a flechinha, ele não identifica se isso aqui é uma tentativa de abertura ou de fechamento de tag. Ele não identifica se isso aqui é um texto ou não. Então, para resolver esse problema, a gente coloca dentro das chaves e colocamos como se fosse um texto aqui dentro. Então a gente força esse sinal de maior a se transformar num texto. E também aqui, ó, vamos criar uma div com o class name de main div, tá? E vou fechar ela aqui e colocar esse H1 dentro, tá? Isso aqui é realmente por causa da questão das estilizações que a gente comentou, tá? Então, beleza. Aqui vamos colocar um outro H1 com toda a mesma estrutura, só que agora para a flechinha para o lado contrário. Então, ó, como é que tá ficando por enquanto? Tá ficando dessa forma. Deixa eu fechar aqui. Então a gente já tem os botões, né? Botão. Realmente seria mais bonitinho, tá? Pegar uma imagem, tá. Mas dá bastante trabalho. Então, beleza, tá aqui. Então, aqui no meio, a gente vai fazer a renderização dos filmes que nós vamos mostrar. Por que nós vamos fazer dos filmes mostrando? Eu já expliquei qualquer coisa. Né? Seria como se fosse um elemento de exposição, um array de exposição, e a gente vai mudando o valor desse array conforme nós formos precisando, tá? Então aqui, element, e abrimos e fechamos os parênteses. Por que a gente faz nessa estrutura? A função map, ela sempre retorna algo, tá? A ação padrão do map é retornar um valor. Então, quando a gente só abre e fecha parênteses, significa que a gente está basicamente dizendo retorne este valor. Que por enquanto está vazio, claro, mas se a gente colocar alguma coisa aqui dentro, sei lá, um H1, ele vai para cada um dos elementos retornar um H1, o valor 1. Show? Show. Então,
aqui a gente vai renderizar um movie card. Obviamente a gente tem que passar as informações para dentro dele. Quais informações a gente vai passar? A gente vai passar o título, title, que é igual a element.title. Vamos passar também a foto, que é igual a poster, element.poster path. O ID, né? Nós vamos precisar do ID desse elemento. Então, element.id. Quando a gente cria quando a gente está criando vários elementos com as funções map e algumas outras, a gente precisa passar uma key. Por quê? Porque vamos supor que quando a gente vai abrir um modal, a gente vai clicar no elemento de key 1 ou 0. Se a gente não tem esse atributo key, ele não sabe em qual exatamente a gente está clicando, ele não consegue perceber precisamente qual a gente está clicando. Então, para ele é como se fossem vários. Imagina que tem vários bois, e para que a gente consiga identificar qual boi é cada um, a gente faz aquelas marquinhas, certo? É mais ou menos a mesma coisa aqui. Os key precisam ter sempre um valor diferente entre si. Como que a gente pode garantir que vai ter um valor diferente? Colocando o ID. Como a gente sabe que nessa API não tem, como 98% das APIs, não existe nenhum ID repetido, então se a gente colocar aqui como o ID, a gente sabe que vai ser um valor único para aquele card específico, então nunca vai dar problema. Só deixa eu abrir aqui, só para eu ver a colinha, porque é bastante coisa e a gente acaba esquecendo. Então tá, beleza. E aqui a gente vai passar a nota, que vai ser element.volt avarg. Isso aí. Legal. Então, para cada um dos nossos filmes, né, para cada um dos nossos filmes que estão dentro do Filmes Mostrando, a gente está renderizando esse movie card. Só que, como o Filme Mostrando ele tem realmente só a questão ali do... Né, o Filme Mostrando é um array de arrays, então a gente precisa definir qual o índice que a gente está pegando. Por quê? Porque o Filmes Mostrando é um array grande que dentro dele tem vários arrays pequenos. A gente precisa dizer qual array pequeno a gente está usando exatamente. Então, a gente tem que passar algum número e vamos naturalmente passar o índice 0, que é o índice inicial. Será que deu algum problema? Vamos ver. Deu um problema. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, ó. Ele vai tentar renderizar o filme mostrando no índice 0 e a princípio está dando tudo certo porque eu estou salvando o valor aqui quando termino o carregar a API. Só que tem um problema. Enquanto ele está carregando a API, o que ele está renderizando? Ele não está renderizando nada. Então, para a gente aqui, como a gente deixou no valor, a gente não colocou nada aqui dentro, o valor é undefined. Não tem como tu ler um map de um valor undefined. A gente precisa ter um array. Então a gente passaria um array aqui. Só que aqui nós estamos lendo o índice 0 do Filmes Mostrando. Então a gente precisa, dentro deste array, ter um outro, para que ele possa tentar ler isso aqui. Naturalmente, como é um array que não tem nada dentro, ele não vai conseguir ler nada. Mas, quando terminar de carregar a API, ele já vai começar a ler uns filmes com os valores corretos. Então vamos ver se funciona. Ó, já está funcionando. Por que não está aparecendo os filmes ainda? Não está aparecendo os filmes ainda porque a gente precisa implementar o nosso componente. A gente precisa criar o nosso componente. Que aqui ele está criado realmente, mas não está... a gente não implementou essa função aqui. Então a gente precisa começar a implementar. Como que a gente vai fazer? Aqui a gente tem a div do quadradinho todo, e a gente vai precisar criar uma
dentro dessa div a gente vai ter que ter a imagem. Então, img, chave parênteses. Aqui a gente vai ter que começar a importar as informações que a gente passou. Então, title, foto, nota, note, quais foram as outras informações que a gente passou, o ID e isso aí. Então, ID. O key não precisa, porque o key é um atributo do próprio React para realmente não ter aquela confusão que a gente comentou. Então a gente não precisa e nem tem como a gente pegar ele aqui. E, obviamente, a gente só está desestruturando aqui o que nós passamos para cá, né? Se a gente não passasse, se nós não criarmos esse valor aqui, a gente nunca vai conseguir ler ele do outro lado, tá? Então, show! O src dessa imagem aqui vai ser a foto. Aqui a gente vai criar uma outra div, que vocês lembram que tinha uma partezinha menor embaixo? Tinha a foto do filme grande e tinha um textinho menor embaixo, né? Então aqui a gente vai colocar um span, e dentro desse span vai ter o título. Sim, tá, eu tô conferindo aqui a colinha, porque realmente não dá pra lembrar tudo. Então, e vamos colocar um outro span, que vai ter daí um note. Show? Show. Será que tá funcionando tudo lá? Vamos ver. Olha aqui, ó. Já conseguimos renderizar os filmes. Obviamente, por enquanto não tem a função de fazer o carrossel e ainda nem tem o modal. Mas isso a gente vai começar a implementar nos próximos vídeos, beleza? Então tá. Até o próximo vídeo, gurizada.